Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Júnior, com matéria de ciências. Estarei com vocês hoje do 5º ano, falando um pouquinho melhor sobre essa matéria tão interessante. Na aula de hoje, nós vamos prestar uma homenagem ao momento que a gente está vivendo, que seria a cultura africana tão presente no nosso país. E essa cultura ela vai se manifestar na nossa aula de hoje justamente falando sobre a alimentação. Eu queria aproveitar que nós já aprendemos um pouco sobre a alimentação ideal. Queria trazer para vocês alguns alimentos que nós temos no nosso dia a dia que está falando justamente sobre isso, tá bom? Antes, eu queria retornar na nossa aula passada, que foi aquela aula que nós falamos sobre o uso das lentes, mais uma vez, só que dessa vez nós falamos do uso das lentes voltada para o universo. O universo que a gente consegue observar hoje justamente por causa dessa parte da ciência que está falando sobre como utilizar essas lentes, tá bom? E aí, na aula passada, nós chegamos a ver, por exemplo, que alguns instrumentos ópticos podem ser utilizados para fazer a observação do universo. Por exemplo, nós temos o telescópio, que eu falei que seria utilizado principalmente para aproximar a imagem de você. Uma vez que nossa visão não consegue ver com tanta eficiência a objetos tão distantes. É difícil você conseguir enxergar objetos tão distantes. E aí, por isso que nós utilizamos as lentes. Também não queria deixar de lembrar que essas lentes não estão simplesmente nos telescópios, nos microscópios. Elas estão no nosso dia a dia mesmo, como, por exemplo, ao usar um óculos lá, você está utilizando esse artifício, esse recurso que as lentes podem nos oferecer, tá bom? E aí, na aula de hoje, eu tinha falado que a gente ia prestar essa homenagem à cultura africana, porém eu queria lembrar umas coisinhas antes, porque não adianta falar só do alimento e não lembrar de algumas coisas que são muito importantes sobre eles. Lembra lá que nós falamos em uma outra aula que a alimentação nossa tem que ser uma alimentação completa e equilibrada. Essa alimentação, quando nós falamos de completa, seria aquela alimentação que tem que ter de tudo um pouco. E equilibrada, que também não pode ter nada em exagero nem nada faltando. Quanto mais você conseguir equilibrar a sua alimentação, melhor será para o seu organismo, tá bom? E aí eu também não posso deixar de lembrar para vocês quais são os tipos de substâncias que nós absorvemos durante a nossa alimentação. Olha aqui essa imagem, por favor. Nós tínhamos falado em uma outra aula que as substâncias seriam diversas. Falamos dos carboidratos, aqueles que nos dão energia, as gorduras, as proteínas, água, vitaminas e sais minerais. Essas proteínas, nós vimos as suas funções, e as vitaminas também. Lembra, as vitaminas elas servem para regular o nosso organismo, ou seja, o organismo ele precisa funcionar de uma forma bem especial, e aí as vitaminas elas conseguem fazer com que ele funcione perfeitamente, tá bom? E aí vimos também algumas consequências de não ter essas vitaminas no nosso corpo. Algumas doenças podem aparecer. No caso também dos carboidratos que nos fornecem energia para falar, para andar, para fazer os movimentos que nós precisamos. Sem ele também nós iremos encontrar uma situação difícil, que seria a fraqueza, sem energia produzida, enfim. Nós chegamos a ver isso em uma outra aula, só estou recordando para que você possa entender um pouco mais sobre a aula que nós vamos falar hoje em relação a esses alimentos que são deixados ou foram contribuídos pelas pessoas que nós estamos homenageando hoje, tá bom? E aí, ainda para terminar essa parte aí da alimentação saudável, nós vimos ainda uma pirâmide alimentar. Essa pirâmide te mostra como você deve utilizar os alimentos para que a sua alimentação seja equilibrada. Nós vimos que nessa pirâmide, como você pode ver aqui na imagem, além dos alimentos que nós temos também a água e também a atividade física. Por exemplo, ali nós vimos que no topo da pirâmide estariam aqueles energéticos extras, como os óleos, gorduras, doces e açúcares. Mas você consegue ver que alguns você deve consumir em maior quantidade, outros em menor quantidade, justamente para que você não tenha a dificuldade, por exemplo, de acumular ou de não ter essa substância no seu corpo, tá bom?
E aí eu trago alguns alimentos, como eu tinha falado, né, que foram contribuições ou até mesmo tiveram participação das pessoas que têm descendência africana aqui no nosso país. Por exemplo, o cuscuz, né, que como nós sabemos, ele é um prato muito típico aqui na nossa região e um prato também muito enriquecido, né, em diversos tipos de substâncias que nós temos, como por exemplo os carboidratos, as fibras e algumas vitaminas, né? E também lembrando que o cuscuz ele também é muito rico em ferro, que pode auxiliar você aí em algumas doenças. Só para falar um pouco do cuscuz, né? Ele surge bem antes de Cristo, né? O marco que nós temos no nosso calendário seria o nascimento de Cristo, então o cuscuz ele aparece antes dele. E aí ele surge ali numa região da África, chamada África Menor, que depois disso, né, ele vai ser aprimorado e vai ser modificado até chegar ao que nós temos como cuscuz ideal, que é o de hoje. Falando também que esse cuscuz, né, ele não existe somente de milho, mas essa tradição que nós temos aqui, que foi deixada também para nós, seria o cuscuz de milho, tá bom? Um outro prato também que tem contribuição, né, da cultura africana seria a feijoada, né, que, como nós sabemos, é um prato muito rico em diversas substâncias, uma vez que ele também é composto por diversos alimentos ali diferentes. E aí vale a pena lembrar que ele é formado, né, por substâncias que nos traz carboidratos, fibra alimentar, proteína, vitamina C e também uma coisinha especial que são os sais minerais. Muito rico em sais minerais, que nós também chegamos a ver no passado, numa aula passada, que seria um alimento excelente, né? No caso, uma substância excelente para também regular o teu organismo. Um outro ainda que é bem típico africano, né? Que seria o acarajé. Esse alimento ele não é encontrado assim com muita facilidade nas nossas casas, mas em algumas regiões do nosso país é produzido, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco ou até mesmo na Bahia você encontra com muita facilidade. E nesse caso do acarajé, a tradução do seu significado é bem interessante, né? Seria bola de fogo. Então é como se você estivesse falando que ia comer uma bola de fogo. O nome é acarajé e quando é traduzido significa justamente isso. E aí ele é muito rico em carboidratos, né? E aí também queria lembrar uma coisa para vocês, né? A gente também não pode estar exagerando em alimentos que são ricos em carboidratos, uma vez que a gente também não precisa passar do limite. Lembra que tem que ser equilibrado, tá? Também, só para deixar registrado, ele também é rico em fibras alimentares e também proteínas, tá? E, por fim, né, a gente teria a pamonha, que a história da pamonha também é muito interessante. Tem a participação das pessoas africanas na sua formação e é um prato típico, né, nosso, né, que acaba sendo muito presente nas festividades juninas. A pamonha, assim como o cuscuz, lembra lá que também é feito de milho, é muito rico praticamente nas mesmas substâncias, tá? Ferro, carboidratos, vitaminas e fibras alimentares, tá bom? E aí, só para finalizar, né, eu queria também mostrar que as heranças africanas não estão somente na alimentação. Ela está presente também em diversas coisas, como, por exemplo, a dança, a música, a roupa, as joias, até mesmo em algumas palavras que nós falamos hoje no nosso dia a dia, que eu vou deixar essa parte para o pessoal de linguagem, que sabe muito mais do que eu, tá bom? E aí, finalizando a nossa aula, né, eu queria deixar só um desafio rápido para vocês, que vocês se aprofundassem um pouco mais nessa cultura que é tão maravilhosa e tem contribuído tanto para o nosso dia a dia, tá bom? Boa semana para vocês, até a próxima aula, se Deus permitir.